poltronas de doação separadas e reforço na higienização. Agende sua doação através do site, e-mail, mas venha de máscara e sem acompanhante. A solidariedade não pode ficar isolada. Doe sangue. Governo do Estado. Taxa de ocupação de leitos de UTI para a Covid chega a 97% em Vitória da Conquista. Saúde mental na pandemia do coronavírus. Como manter o bem-estar em tempos de distanciamento social. Governo federal reajusta preço dos remédios. E mais, a estreia da série Vozes da Linha de Frente. Segunda-feira, 12 de abril, o ESB Notícias está começando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Começou hoje em todo o país a campanha nacional de vacinação contra a influenza. De acordo com a Secretaria de Saúde da Bahia, a meta é imunizar 90% do público-alvo, formado por cerca de 5 milhões de pessoas no estado. Nesta primeira etapa, que vai de hoje até o dia 10 de maio, serão vacinadas crianças de 6 meses a menos de 6 anos de idade, gestantes, puérperas, trabalhadores de saúde e povos indígenas. A orientação da CESAB é tomar primeiro a vacina contra a Covid e 14 dias depois a vacina contra a influenza. Então, procure a unidade de saúde mais próxima de sua casa, vacine-se e fique protegido. A pandemia da Covid já dura mais de um ano e durante esse período a liberdade de ir e vir e o convívio social foram limitados. A solidão e o medo causados por diversas restrições levantaram outra preocupação, a saúde mental na pandemia. Com uma nova onda de casos crescendo, as medidas de prevenção da Covid ainda devem ser seguidas, mas o cuidado com o bem-estar psíquico deve ser levado a sério. Após um ano de pandemia, mudanças significativas foram impostas no cotidiano de cada um. Momentos desafiadores como esse sempre trazem ansiedade. E apesar de parecer estranho a princípio, a primeira coisa a fazer para controlar essa ansiedade é não ficar tentando se livrar dela a qualquer custo. Quando você a aceita, é mais fácil de controlá-la. E essa dificuldade pode ser uma oportunidade de crescimento e reflexão. Diante de algo que nos ameaça, nós reagimos com ansiedade, o que até um certo limite também é normal. Nós precisamos de ansiedade. A ansiedade serve como um sinalizador, né, de riscos. Nós temos que ter medo, nós temos que ser ansiosos até um certo limite, mas nós não podemos ultrapassar um certo patamar, porque senão tanto o medo quanto a ansiedade nos paralisam. Então, essa modulação é que às vezes é complicada para pessoas, por exemplo, que já padecem de um transtorno de ansiedade. A pandemia está lhe deixando inseguro ou deprimido? Geralmente esses sintomas aparecem porque nos atemos a situações que não podemos controlar. Seja a própria incerteza do momento, um plano que não pôde se concretizar, uma notícia ou uma fatalidade. Mas a gente pode fazer alguns esforços no sentido de diminuir o impacto disso, para diminuir esse desgaste emocional durante esse período. Uma das coisas é a rotina. O cérebro da gente ele precisa disso para funcionar dentro de uma certa previsibilidade. Isso nos ajuda a diminuir a ansiedade. A rotina nos ajuda a diminuir a ansiedade, porque a gente sabe exatamente o que vai acontecer amanhã. Esse estranhamento pelo medo de contrair a doença, um parente contrair a doença, alguém que adoeceu, né, a questão do trabalho, do emprego, se vai perder emprego, se não vai perder emprego, isso a gente não tem muito controle. Então, nós vamos precisar estar atentos a essas variáveis, mas não está voltado apenas para essas variáveis o tempo inteiro, olhando o tempo todo para isso, porque também vai ser um fator gerador de ansiedade demasiado. O distanciamento social alterou os padrões de comportamento da sociedade, com o fechamento de escolas, a mudança dos métodos e da logística de trabalho e de diversão, minando o contato próximo entre as pessoas, algo tão importante para a saúde mental. O
convívio prolongado dentro de casa aumentou o risco de desajustes na dinâmica familiar. Soma-se a isso a perda de renda, o desemprego e a perda de entes queridos em um curto espaço de tempo. Tudo isso aumentou a pressão sobre as famílias. Manter o equilíbrio emocional nesse momento é mais um desafio. Depois de uma certa dificuldade inicial, vamos sim buscar uma reconciliação entre as diversas facções que foram criadas ou foram exacerbadas nesse momento, né? Entre os ódios que foram distribuídos em todas as partes, e que vamos, então, passar para uma nova etapa que não vai ser a perfeição, nós não vamos chegar ao mundo perfeito, mas acho que podemos aprender alguma coisa com isso, para que daqui a 100 anos alguém não escreva um livro contando a história de agora e que repita no meio de comunicação da época, dizendo assim, nós não aprendemos nada com isso. Né? Eu acredito muito que existe uma força que nos mobiliza para a ação, e a gente precisa mobilizar essa força, né, de estar buscando sobreviver mesmo, e querendo que os nossos sobrevivam, e cuidando para que isso aconteça. Mas eu acredito, Aline, que a capacidade assim, a coisa que nos protege mais é nos tornar parte de um coletivo de luta. Eu acho que se a gente se engaja num coletivo de luta, né, de solidariedade, de buscar realmente, não estou falando de caridade exatamente, eu estou falando de um outro processo, de um processo de engajamento para buscar a mudança. Então, o que eu espero e o que eu desejo para as pessoas é força e engajamento para lutar. E empatia também. Vamos agora para o telão ver os dados da pandemia do coronavírus aqui na região sudoeste. Em Vitória da Conquista são 24.281 casos confirmados, um caso confirmado de sábado para domingo, 425 casos ativos, 23.472 recuperados, 384 óbitos. Taxa de ocupação de leitos de UTI em Vitória da Conquista estão quase com sua capacidade total ocupada, são 70 leitos, 97% ocupados, 70 leitos de UTI, 69% ocupados. Você vai acompanhar agora os dados de Jequié. Em Jequié são 13.588 casos confirmados, 33 nas últimas 24 horas, de sábado para o domingo, 579 casos ativos, 12.740 recuperados, 269 óbitos. Ocupação de leitos lá também continua em situação crítica, 29 leitos de UTI, 97% ocupados, 58 leitos clínicos, 60% ocupados. Você acompanha agora os dados de Itapetinga. Em Itapetinga são 4.296 casos confirmados, 44 nas últimas 24 horas de sábado para domingo, 276 casos ativos, 3.913 recuperados, 107 óbitos. Vamos agora mostrar para você os dados da vacina também para esses 3 municípios aqui da região sudoeste. Em Conquista, 53.063 pessoas já receberam a vacina, 44.481 receberam a primeira dose, 8.582 pessoas receberam a segunda dose. Em Jequié, 28.611 pessoas receberam a vacina do coronavírus, contra o coronavírus. A primeira dose foram aplicadas em 23.067 pessoas e a segunda dose foram aplicadas em 5.544 pessoas. Em Itapetinga, 11.370 doses foram aplicadas, 9.057 primeira dose, receberam a primeira dose, pessoas receberam a primeira dose, e 2.313 pessoas receberam a segunda dose da vacina contra a Covid. Como lidar com o desconhecido? No início da pandemia do novo coronavírus, há mais de um ano, os profissionais da linha de frente, além de precisar lidar com o novo, ainda precisaram enfrentar o medo e as incertezas. No primeiro episódio da série Vozes da Linha de Frente, produzida pela jornalista Samara Dias, que começa a ser exibida hoje no ESB Notícias, vamos saber como foi o começo dessa batalha para esses profissionais. Foi um início realmente de muita incerteza, né? Primeiro,
porque quando a gente via as imagens em outros países, inclusive com estrutura de saúde melhor que a nossa, né, a gente via realmente o colapso acontecendo. A gente via pacientes morrerem por falta de assistência, por falta de estrutura hospitalar. Então isso era um grande medo que isso acontecesse quando chegasse no Brasil. Era um completo desconhecimento sobre como conduzir esses casos, né? A gente sabia que era um vírus já conhecido, né? Porém, a gente não sabia exatamente como é que ele agia, a gente sabia muito poucas coisas, a gente não sabia como tratar, a gente não sabia quais medicações eram eficazes, quais eram prejudiciais. Tinha muita incerteza, muito desconhecimento sobre o assunto, realmente foi uma situação mais tensa, né? E aí, inicialmente, a gente via casos isolados, né? A gente percebeu que os casos inicialmente eram casos mais soltos, casos mais espaçados, a gente não tinha uma demanda de paciente meio que diária, né? Mas com o avançar da pandemia, que houve a necessidade de aumentar leitos de UTI, principalmente a partir de junho, julho, foi quando abriu mais leitos de UTI dentro do hospital de base, e aí eu entrei diretamente na lida diária nos pacientes com Covid. Eu ficava com muito medo. Até a questão da paramentação, de experimentar, de ir no banheiro, ficar segurando mesmo o xixi, com medo de tirar e se contaminar. E graças a Deus, até hoje, eu nunca me contaminei. No início foi muito angustiante, muito difícil. A espera pelo primeiro paciente na unidade de terapia intensiva. Todos praticando paramentação, experimentação, com medo de contaminar a sua equipe e contaminar o seu familiar. Foram momentos difíceis, momentos de aprendizado, mas momentos que nos capacitaram e nos fortaleceram diante da nossa união de equipe para seguir em frente e atuar de frente a esse cenário caótico. Momentos difíceis, momentos que abalaram toda a equipe, abalaram a cada um de nós. Não só a equipe, mas todos os nossos familiares que vinham à nossa luta diária. Ao sair de casa pela manhã, para entrar na unidade de terapia intensiva e enfrentar todos os obstáculos que aparecessem durante o dia. Mudou tudo, mudou a forma de trabalhar, a forma de lidar com as pessoas aqui e assim, trabalhando e ao mesmo tempo com medo, né? Porque essa doença é muito perigosa. Tive muito medo mesmo. Minha família, né, meus familiares ficaram com medo por mim. Não queria que eu ficasse trabalhando aqui na linha de frente. Mas eu persisti, expliquei, né, das proteções, das informações que a gente tinha e estou aqui desde o início do contrato e não me contaminei, graças a Deus, e persisto aqui firme até o dia que nos permitir. A vocês, heróis, profissionais de saúde que estão na linha de frente contra a Covid-19, o nosso total reconhecimento.
o amor, a coragem, a responsabilidade de vocês, neste momento difícil, de incertezas, de medo do desconhecido, tem garantido a prestação de uma assistência qualificada. Nossa gratidão. Chegou a hora da previsão do tempo, a semana começou com sol em Vitória da Conquista. Vamos saber como ficam o tempo e a temperatura para a Conquista e também outras cidades da região sudoeste. Sol entre nuvens no início desta semana em Vitória da Conquista. A mínima prevista para hoje é de 18 e máxima de 28 graus. Na terça-feira, tempo parcialmente nublado, com temperatura mínima de 17 e máxima de 30 graus. Já na quarta-feira, tempo nublado na maior parte do dia e a temperatura mínima é de 16 e a máxima pode chegar a 27 graus. Vamos agora conferir a previsão do tempo para outras cidades da região. Em Anagé, o dia segue nublado, os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 32 graus. Em Itapetinga, sol entre nuvens. Os termômetros variam entre 19 e 32 graus. Em Jequié, sol durante todo o dia de hoje, mas com possibilidade de pancadas de chuva durante a noite. Os termômetros variam entre 22 e 30 graus. No próximo bloco, o governo federal reajusta preço dos remédios. E também conheça os novos programas da UESB-FM selecionados por edital. A gente volta já. Minuto da vacina. Após a imunização com a vacina da Covid-19, eu ainda posso transmitir a doença? Qual a taxa de segurança e proteção? Se você vai conviver com outra pessoa que ainda não está vacinada, lembre-se que você pode transmitir a doença para ela. Se for uma transmissão com menor carga viral, menor o risco para outra pessoa. Mas isso, como disse, é ainda uma suposição. E isso pode mudar de figura se a pessoa não vacinada pertencer a algum grupo de risco, como, por exemplo, idosos, grávidas, diabéticos, obesos, crianças menores de 2 anos, etc. E se a outra pessoa com quem você encontrar também estiver vacinada? A possibilidade de transmissão ainda existe, mas os riscos envolvidos são bem menores. Por isso, quanto mais gente vacinada, menores os riscos de doença, de quadros graves e óbitos. É o caminho da imunidade coletiva. A vacinação é a medida mais eficaz de combate ao coronavírus. Por isso, imunize-se, valorize a vida. Uma campanha do Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas, com você na luta contra o coronavírus. O UESB Notícias está de volta, fazendo um giro com as principais notícias do dia. Neste domingo, a Polícia Militar de Vitória da Conquista, através de uma ação educativa, interrompeu uma aglomeração no comércio de rua no bairro Brasil, na zona leste da cidade. Mesmo com as restrições e recomendações devido ao decreto do Estado, clientes e feirantes se aglomeravam nos fins de semana no local conhecido como Feira do Rolo. Com a presença da polícia, as pessoas foram orientadas a manterem o distanciamento social. Na madrugada deste domingo, equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar da Bahia apreenderam uma grande quantidade de armas de fogo e munições durante uma abordagem no quilômetro 749 da BR-101. Os policiais realizavam uma fiscalização de combate à criminalidade próxima à cidade de Itabela, no extremo sul da Bahia, quando deram a ordem de parada a um carro que possuía 3 ocupantes. No veículo foi encontrado um fuzil, uma submetralhadora, 3 pistolas, um revólver, uma espingarda, 5 coletes balísticos, munições, 2 volumes de munição explosiva, 4 espoletas e um cordel detonante. Os criminosos foram presos e encaminhados para a delegacia de polícia e vão responder por porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. As alterações promovidas no Código de Trânsito Brasileiro entram em vigor a partir desta segunda-feira.
As mudanças foram sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro em outubro do ano passado, quando ficou definido que a vigência passaria a ocorrer 180 dias após a sanção. A partir de agora, os motoristas devem ficar atentos aos novos prazos de renovação da Carteira Nacional de Habilitação, ao número de pontos que podem gerar a suspensão de dirigir e a punição de quem causar uma morte ao conduzir o veículo após ter ingerido bebida alcoólica ou ter usado drogas. Os exames de aptidão física e mental para a renovação da CNH não serão mais realizados a cada 5 anos. Agora, a validade será de 10 anos para motoristas com idade inferior a 50 anos, 5 anos para motoristas com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70, e 3 anos para motoristas com idade igual ou superior a 70 anos. As novas regras proíbem que condutores condenados por homicídio culposo ou lesão corporal sob efeito de álcool ou outro psicoativo tenham pena de prisão convertida em alternativas. O governo da Bahia prorrogou o toque de recolher, a proibição das aulas presenciais e a suspensão de eventos em todo o estado. As medidas que venceriam nesta segunda-feira passam a valer até o dia 19 de abril. Também fica proibida a venda de bebida alcoólica em qualquer estabelecimento, inclusive por delivery, no período das 6 horas da tarde do dia 16 de abril até as 5 horas da manhã do dia 19 de abril. No período das 8 horas da noite às 5 horas da tarde, em toda a Bahia, segue restrita a locomoção de pessoas, sendo vedados a qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas. Continua autorizado o funcionamento de academias e estabelecimentos voltados para a realização de atividades físicas, desde que limitada a ocupação ao máximo de 50% da capacidade do local, observados os protocolos sanitários estabelecidos. Se não bastassem os excessivos reajustes na gasolina, no gás de cozinha e na cesta básica, agora é a vez dos remédios. A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos autorizou reajustes para medicamentos que são de 6,79%, 8,44% e 10,08%, a depender da classe do remédio. A medida já entrou em vigor. Aumento da gasolina, do gás de cozinha, dos itens da cesta básica. Esses o consumidor parece que já está acostumado. Agora, para compor a longa lista de produtos reajustados que impactam no bolso dos brasileiros, estão os medicamentos. A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos aumentou o valor dos remédios que necessitam de prescrição médica, um reajuste médio de 8,15%. A medida entrou em vigor no dia 1º de abril. Esses medicamentos são classificados em 3 níveis e, para resumir, o que vão ter o maior nível de reajuste, o maior aumento assim, são aqueles medicamentos de marcas que têm maior competitividade. E isso vai ser determinado pela empresa, entendeu? A empresa que vai ter essa autonomia para avaliar sobre aquele determinado medicamento. O reajuste vai ser repassado. Esse reajuste foi também provocado pela pandemia. Com a crise vivenciada pelo mundo, os insumos usados na produção dos remédios sofreram aumento, elevando o custo da produção da indústria farmacêutica. A gente sabe que a maioria dos insumos dos medicamentos produzidos no Brasil são importados, então assim, influencia muito a questão da variação do dólar, também a questão da demanda, né, mundial por conta do cenário emergencial que a gente está vivendo e, consequentemente, também a questão da inflação no país. Então assim, o próprio Sindicato de Indústria Farmacêutica já tinha uma prévia com relação a uma prévia do que seria esse reajuste esse ano, que foi muito mais do que comumente nos anos anteriores. Nessa farmácia, alguns medicamentos já tiveram seus preços alterados, outros ainda serão reajustados. Estamos aguardando, pelo menos até o dia 18, muito por conta do estoque que a gente tem e para, como é que eu posso dizer para você, reafirmar o nosso contato com o nosso cliente, né, disponibilizando assim nosso estoque para ele para 2, 3 meses e possivelmente depois desse período a gente vai fazer o reajuste. Então assim, principalmente os medicamentos de uso contínuo, a gente não fez o reajuste ainda, por conta que a gente tinha um estoque maior e para reafirmar nosso compromisso com o nosso cliente. Vamos falar de coisa boa.
O Sistema UESB de Rádio e TV Educativas, o SURT, selecionou programas educativos que serão exibidos na grade da UESB-FM dentro do quadro UESB Comunidade. Conheça agora os aprovados. Esse é o terceiro ano que a UESB-FM lança edital para selecionar programas educativos em vários eixos do conhecimento, como cultura, história, direitos humanos e justiça, esporte, economia, desenvolvimento social e saúde. O quadro na programação da emissora é chamado de UESB Comunidade. Este ano foram selecionados 7 programas com duração de 27 minutos que vão ao ar de segunda a domingo. Na segunda às 13 horas, a UESB-FM leva ao ar o SOS Saúde Sudoeste com a proposta de levar à população informações importantes para o autocuidado, prevenção e promoção da saúde. E a gente está muito satisfeito de fazer um programa, na verdade, sobre saúde, e aqui tem vários alunos, na verdade, que ficaram extremamente animados em poder contribuir e falar sobre algumas coisas de política de saúde pública. Na terça-feira, também às 13 horas, é a vez do Acontece Conquista, que pelo segundo ano está na grade da emissora. O programa é promovido pelo Instituto de Desenvolvimento Humano e Ação Comunitária. Tem à frente as jornalistas Luciana Oliveira e Thaís Pimenta e conta com uma equipe de apoio multidisciplinar. A intenção é trazer ao público uma discussão de temas como desigualdade, direitos humanos, cultura e direitos do cidadão, como o transporte público. A gente está aí agora ao município discutindo a licitação do transporte coletivo, então é um tema muito importante. Vamos ouvir a população, vamos ouvir especialistas, porque é um tema que toca todo mundo, então não basta só noticiar que está tendo a licitação, a gente precisa discutir de uma forma mais aprofundada esse tema, e eu acho que o jornalismo é uma ferramenta fundamental para isso. O edital também abriu espaços para os servidores da UESB e na quarta-feira é a vez do programa Ciência, Tecnologia e Empreendedorismo, que tem como foco o conhecimento científico e modelos econômicos adotados para o desenvolvimento e sustentabilidade regional. O programa leva a assinatura da publicitária Cíntia Garcia e da jornalista Aline Ferraz. Esse foco de mostrar histórias de pessoas que tiveram que ressignificar suas vidas, suas experiências profissionais, suas habilidades, muitas vezes até esquecidas num passado recente, mas que agora tiveram que ser exploradas, voltar à tona para uma questão de sobrevivência. Na sexta-feira, a discussão será sobre economia com o Econopapo, que pretende realizar debates no campo econômico sem perder a leveza de um diálogo, criando uma maior afinidade e simplificando os temas abordados. O fim de semana na UESB-FM também será repleto de conteúdo. No sábado, às 10 horas, a emissora leva ao ar o programa Inovação e Empreendedorismo Social do Instituto Alfam. O projeto vai levar aos ouvintes ações voltadas para os jovens que buscam se inserir no mercado de trabalho formal e se tornam agentes de transformação para suas famílias. Quando o jovem tem a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho de uma maneira formal, e eu estou falando de 2 programas, né, o aprendizagem e estágio, em que a condição básica é ele estar estudando, a probabilidade dele conseguir voos maiores, né, dele alçar voos maiores ou até mesmo ter melhores oportunidades é muito maior. Então, essa inserção do jovem de uma maneira estruturada e organizada contribui para a redução da vulnerabilidade da família. Sábado, às 19 horas, é a vez do Sinfonia Neogibá. O programa vai contar histórias e mostrar as obras de artistas regionais, ressaltando a música de concerto. A atração conta com a direção musical do maestro João Omar e roteiro do jornalista Afonso Ribas. A gente pretende trazer, difundir e valorizar essa música de concerto que existe aqui na região sudoeste, mas que muitas vezes não tem essa visibilidade. Então, por conta disso, um dos objetivos do Sinfonia Neogibá é realmente mapear e identificar iniciativas e projetos musicais aqui da região. O esporte também ganhará as ondas da UESB-FM. O Diário Esportivo, que já transmite as partidas do Campeonato Baiano na emissora, vai levar aos nossos ouvintes informações de outras modalidades esportivas que não são mostradas em outras rádios. A gente já tem as transmissões do futebol na UESB-FM, só que esse programa
vai ser mais voltado para as modalidades de esportes chamados olímpicos, né? O vôlei, o basquete, a natação, o atletismo e também a Fórmula 1, que é um esporte muito que tem muitos fãs, tem muitos torcedores aqui no país e que também aos poucos está sendo esquecido pelas equipes de rádio. Você aí de casa já sabe de todos os detalhes dos conteúdos que serão levados ao ar aqui na UESB FM. Com esses programas, a emissora reafirma seu papel social com a região sudoeste e reforça seu slogan: formação, informação e conhecimento. Então, esses programas agregam não só um conteúdo que vai ser de interesse de toda a região, não só Vitória da Conquista, Jequié e todos os municípios que a UESB FM alcança, mas também proporcionar a essas pessoas que produzem esse tipo de conteúdo e muitas vezes não tem espaço que se interesse ou que consigam divulgar. Nós estamos muito satisfeitos com o resultado dos editais que foram lançados nos anos anteriores. Tá? Consideramos que todos os objetivos que a administração da UESB tinha foram alcançados. Que a gente possa estar abrindo a universidade, abrindo mais a universidade, para que diferentes atores da sociedade possam estar dando as suas versões a respeito dos temas mais diversos. Muito bom. É a UESB dando espaço, dando voz à comunidade. E amanhã você vai conferir aqui, vai conhecer aqui os programas que serão exibidos na telinha da TV UESB. E por hoje é só, o UESB Notícias fica por aqui. Você pode rever os nossos telejornais no YouTube e também mandar sugestão para o nosso WhatsApp, que é o 3424-8763. Obrigado pela companhia, uma excelente semana, se cuide, use máscara, vacina sim. Até mais!